1600 Boqueirão, Praia Grande. Com transmissão ao vivo pela Santa Cecília TV a partir das 21 horas. Faça parte dessa causa tão importante e apaixone-se. Venda de convites ou mais informações pelo WhatsApp 13 99679 2352. Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação, muito mais debate para você, não é? Sempre de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, horário tradicional, habitual, do debate político e da discussão com muita informação e com muita profundidade, em cima de temas e assuntos importantes, né, que estão sempre na pauta aqui da cidade, de toda a região metropolitana e, claro, debatendo também com você os assuntos de interesse nacional. Lembrando, né, sempre pela nossa live também no YouTube, Ponto de Vista, Ponto Santo, você pode entrar lá, participar conosco, seu comentário, a sua opinião, enfim, né? O programa encerrado fica disponibilizado no YouTube, mais à frente você pode acompanhar, conferir o que a gente debateu e discutiu no período em que estivemos no ar, né? A cidade de Santos recebe nesta semana um evento inédito, né? Inédito, né? Algo que nunca aconteceu em nenhuma outra cidade do Brasil, fora as capitais, né? Tem uma relação direta com a área da saúde, que é muito importante, né? Que é um evento nacional, né? da odontologia. A gente pode dizer que, né, Santos é a capital brasileira da odontologia da última terça-feira, né? Até o transcorrer desta semana, né? Uma série de acontecimentos estão se sucedendo aqui na área, né? E a gente tem a reunião aqui dos conselhos regionais de odontologia de todo o Brasil, né? Através da vinda do Conselho Federal de Odontologia aqui para a cidade. Então, algo bastante interessante para a gente poder debater e discutir, falar muito sobre a área da saúde, falar sobre a área da medicina também, né? A gente está vivendo aí um clima... que clima que nós estamos vivendo, né? Nós estamos no calor, temperaturas explodindo por aí, né? De repente vira completamente, vem tempestades, enfim, os hospitais cheios, uma série de situações em que o ser humano parece que vai ter que se readaptar a uma nova realidade agora, né? Daqui para frente, e os médicos, né, vão ter que se virar para entender também essa miscelânea toda que nós estamos vivendo. Enfim, temas interessantes para a gente debater e discutir ao longo do ponto de vista, lembrando, né, que sempre de terça até sábado, né, terça, sábado, madrugada, né, 00h30, né, você confere a nossa reprise e acompanha o que a gente debateu no programa ao vivo. Mais uma vez, satisfação sempre receber aqui o Dr. Felipe Saccabi, médico cardiologista dos mais importantes aqui de Santos, da região, e coordenador médico do Plano Santa Saúde, que é um dos mais importantes, né, de todo o país. Prazer revê-lo, Saccabi, tudo bem? Olá, Buturão, uma boa tarde a todos vocês, meus demais colegas de bancada, uma boa tarde. Para você que está nos assistindo na reprise noturna, uma boa noite. É um prazer aqui estar debatendo temas tão relevantes para a nossa cidade e eu vejo com muita felicidade um evento nacional pela primeira vez ter escolhido a nossa cidade para sediar. Então, parabéns aos organizadores, a cidade agradece, o turismo tem que ser visto, o turismo de negócio, o turismo de lazer, como um todo. Então, parabéns. Eu, como santista, fico muito feliz de ver iniciativas assim, cada vez mais engrandecendo a nossa região. Nós estamos muito acostumados com eventos culturais, né? Dificilmente chegam a ter esse porte todo, né, de receber aqui, como está acontecendo nessa oportunidade, todos os conselhos regionais do Brasil na área de odontologia. Estamos muito acostumados, né, Saccabi, com os eventos esportivos, né, os biatlons, os triatlons, né, enfim, que lotam aí as cidades no fim de semana. É realmente um evento mais voltado à área científica, né, especialmente a odontologia. Realmente é muito raro, o Saccabi foi muito feliz aí nessa colocação. Quem participa com a gente também é exatamente o presidente do Conselho Federal
de Odontologia do Brasil, Dr. Juliano do Vale. Prazer recebê-lo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Edgar, Boturão, é um prazer, é uma honra estar aqui no seu programa. Nossa. E quero dizer que estamos muito felizes em estar participando aqui, realizando aqui em Santos a nossa reunião do Conselho Federal de Odontologia com todos os conselhos regionais de odontologia do Brasil. É um momento de muita discussão sobre a regulamentação e sobre a fiscalização do exercício profissional e sobre principalmente a atuação do cirurgião dentista frente à população brasileira, paulista e santista especificamente também. Tá certo. Muito obrigado pela participação, pela presença aqui com a gente, né? E lá na ponta o nosso Marco Santana, né? Sempre conferindo aí, acompanhando as informações que rolam durante o programa e a sua participação com a gente. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo. Boa tarde a todos. Realmente, Edgar Boturão, a gente tem que sempre comemorar quando a cidade recebe eventos desse porte, dessa qualidade, da quantidade e qualidade de participantes aqui. E a gente torce para que a cidade receba outras edições do Congresso dessa especialidade e também de outras especialidades médicas aqui na nossa cidade. Edgar Boturão, fazer uma saudação especial no começo do programa ao nosso amigo, o nosso elegante amigo Ivo Miguel Evangelista, que acabou de conquistar o título de Mister Melhor Idade do Estado de São Paulo. Mister Melhor Idade? Mister Melhor Idade do Estado de São Paulo. Como é que um concurso de beleza, né? De beleza? É. Sério isso? Sim, senhor. Ele, aliás, é uma dupla de santistas. Ele na categoria masculina e a Marisa Barroso Costa, representante de Santos na categoria feminina, participantes de todo o Estado de São Paulo, e o Ivo Miguel e a Marisa foram eleitos o Miss e Mister Melhor Idade do Estado de São Paulo. Então, parabéns aqui ao nosso elegante Ivo Miguel. Olha, o Ivo Miguel, né, é o coordenador da coordenadoria de igualdade racial aqui da Prefeitura de Santos, é advogado, né, um homem negro, foi zagueiro do Santos. Na época do Pelé, foi já pode voltar. Júnior, juvenil. Já pode voltar. Voltar para ajudar, né? Porque agora tá feia, né? Mas foi zagueiro, né? Na época do Santos, não chegou a profissionalizar, chegou acho que a quase profissionalizar, enfim, mas na época tinha jogador de futebol, né? Jogador de futebol, né? Basta ver a seleção brasileira, minha Nossa Senhora, parecida, né? Mas tinha jogador de futebol. Então o Ivo foi um bom jogador, né? E o Ivo seguiu a vida correndo, né, Santana? Praticando atletismo, enfim. O Ivo é mesmo, um dos caras mais elegantes, né, que a gente tem nessa cidade. Não sei se o Anderson vai conseguir aí uma foto do Ivo, né, para a gente poder homenageá-lo aqui, né? Mas está feito aí o registro aí pelo Marco Santana. Parabéns, um abraço ao Ivo Miguel. Pois não, o Edgar, quem manda uma saudação especial também é o nosso amigo Rafael Vita. Ele cumprimenta você pelo novo visual. Novo visual? Valeu, Vita. Um abraço, Rafael Vita. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar do programa também, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet também, santaportal.com.br/tv, ou então no nosso YouTube, youtube.com/pontodevista.santos. Os programas anteriores ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise, à meia-noite e meia, uma boa noite. Boa noite, sempre um abraço para você que está conosco na reprise, entrando pelas madrugadas do Santa Cecília TV, não é? E lembrando, o programa termina às 14h30, já vou registrar aí, né? Reprise começa à meia-noite e meia, muita informação acontece aí por todo o Brasil, você vai ficar sabendo. Tá aí a foto, né? O Anderson, como competente como sempre, descola a foto do Ivo Miguel. Pode soltar aí, por favor. Tá aí o Ivo Miguel, né? Repara que o cara corre na praia, o Sacabe e Juliano. Eu acho que 3, 4 vezes por semana, né? Mas na faixa de 10 quilômetros, 11 quilômetros. Aguenta o tranco, não? Com ele? Ah, parece que não, né? Acho que não, né? Tá bem aí, né? Então, um abraço ao Ivo Miguel, né? Fica aí a nossa satisfação. E a brincadeira, eu sempre faço essa brincadeira com ele quando encontro o Ivo, né? E quando ele vem no programa. O cara mais elegante dessa cidade era o prefeito Rogério Santos, que é dentista, né? Sim. Como vocês, né? O Rogério também faz essa brincadeira. Não existe cara em Santos tão elegante quanto... Então, está confirmado aí. Só para confirmar, o Santana, o prêmio qual é mesmo? Mister e Miss Melhor Idade do Estado de São Paulo. Mister e Miss Melhor Idade. Parabéns. Muito bom.
Olha aqui, queria agradecer ao nosso Alexandre Gosni, o Alexandre Gosni, que é um cientista político, né, escritor, né? Envia aqui o Fascismo Pandêmico, né, que é uma obra que ele... Aqui? Essa aqui? Que é uma obra que ele... escrita por ele, né, já há algum tempo, a gente já inclusive falou sobre ela aqui no programa, né? E manda também, deixa eu mudar aqui, o Cidades e Muros, também editado, né, pelo Alexandre. E tem a outra aqui, o outro livro, o Cloroquina, tá certo? Claro que Chapados de cloroquina. Hã? Chapados de cloroquina. Chapado de cloroquina, tá certo? Chapados de cloroquina, o Sakabe, vocês já podem perceber que é um livro, uma crítica, né? O período da pandemia, né? Onde a gente teve o presidente da República fazendo aí uma publicidade, né? Baita promoção em cima da cloroquina, que não era o remédio adequado, né? Não há mais dúvida sobre isso. Realmente a pandemia foi um período muito triste da medicina, onde as evidências foram deixadas em segundo plano, mas a motivação dessa história da cloroquina foi um estudo que hoje tem a eficácia dele fraudada de um médico francês, que parece que ele fraudou alguns dados dos exames, evidenciando que a cloroquina teria algum benefício onde não houve. Então, na verdade, a ciência ela foi testada sobre vários aspectos, a confiança foi testada sobre vários aspectos e, realmente, nesse aspecto, o presidente Bolsonaro várias vezes perdeu a oportunidade de se restringir à área que ele tinha conhecimento, né? Falava de áreas que transcendiam o conhecimento dele e teve algumas falas infelizes. Como diz o Sakabe, é um cara muito elegante, né? O presidente da República, Bolsonaro, perdeu uma grande oportunidade de ficar quieto, né? De calar a boca, né, e de aceitar o que a ciência estava descobrindo aos poucos, né, porque ninguém conhecia o vírus, né, ninguém sabia exatamente como é que ele agia, aquela coisa toda, né? Mas eu acho que tem que deixar bem claro que a história da cloroquina, ela teve no início um respaldo científico. Teve uma publicação de um médico de uma região do sul da França, que ele dizia que a cloroquina era o que havia de melhor para tratar o Covid. Ele foi desmascarado. Os dados deles foram totalmente inconsistentes, não se provou a eficácia da cloroquina no mundo. A grande maioria dos médicos que estavam na linha de frente sabem que nós chegamos sim a usar a cloroquina por um período de tempo, mas a partir do momento que evidências mais robustas se mostraram que é contra o uso da cloroquina, quase a totalidade de nós paramos de usar a cloroquina logo no início da pandemia e continuamos a fazer o tratamento de suporte nas unidades de terapia intensiva. Não, é verdade, não tem dúvida nenhuma. A gente sabe muito bem disso aqui, depoimentos de médicos aqui, por exemplo, como alguns infectologistas, o Evaldo Stanislau, o próprio Caseiro, enfim, né, dizendo claramente que chegaram a usar, enfim, no começo, porque realmente não tinha o que fazer, né? Eram tentativas que você fazia para recuperar o paciente, para não perder o paciente ali na UTI, enfim. Mas com o passar do tempo, ficou claro que não era a cloroquina não era eficaz contra o Covid-19, né? Mas o presidente insistiu, né, de uma maneira criminosa, né, dizendo que as pessoas tinham que tomar e tal, não sei o que, lamentável, né? Durante a pandemia, a odontologia não sofreu dessas pressões aí, né? Porque, na verdade, quem tinha que resolver eram os médicos, né? Mas, na verdade, a odontologia, ela contribuiu também significativamente na ajuda no combate à pandemia e no auxílio, na assistência aos pacientes que já estavam internados, e o que motivou, inclusive, a criação de uma nova especialidade na odontologia, que é a odontologia hospitalar. Então, nós tínhamos já um número razoável de cirurgiões dentistas trabalhando em hospitais e cuidando de pacientes em regime de internação, né, da saúde bucal, obviamente, e eles continuaram e incrementaram esse número, né, porque os pacientes intubados, né, ou com ventilação mecânica, com respiração mecânica, eles sofrem diversas consequências da falta de higiene na cavidade oral, que é uma porta de acesso para várias bactérias e outros tipos de infecções, e o paciente passou a contar mais com assistência odontológica nesse sentido. Então, nós acreditamos que para a odontologia
a pandemia ela destacou um pouco mais a importância do cirurgião dentista como profissional de saúde e como auxiliar, né, na promoção de saúde geral dos pacientes. Então, é uma atuação conjunta com a área médica, com a medicina. Sem nenhuma dúvida, nós contribuímos sim nesse período terrível que foi a pandemia. Aliás, é uma parceria que, não é, desde sempre tem que funcionar, né, SACAB? Antigamente, eu não sei se existe hoje, existe uma rixa aí, né, odonto com medicina, o dentista com o médico e tal, não sei o que, uma rixa antiga e tal. Acho que é uma coisa superada, o que importa é a saúde, né, da população, né? Exatamente, né? O que importa é a sinergia da equipe multi, não só dos dentistas, dos fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, que a gente sabe que a atuação médica é limitada, o médico não consegue fazer tudo, a enfermagem. Então, quanto mais apoio a gente tiver, mais gente do nosso lado a gente tiver, com evidências científicas, fazendo uma discussão multidisciplinar à beira-leito, o maior beneficiário é o paciente, que é o nosso maior desafio, é atender bem o paciente, com as evidências da literatura que nós temos. Inclusive, Santos é uma cidade, uma das pioneiras, existe uma lei municipal. Fiquei sabendo há pouco que foi de autoria do vereador Braz, que a odontologia hospitalar ela é obrigatória na assistência dos pacientes. A Santa Casa de Santos já conta com uma parceria universitária há vários anos e já é realizada essa assistência aos pacientes internados em unidade de terapia intensiva. Isso é bacana, muito importante. Diga aí, Santana. Eu acho fundamental que a ciência prevaleça sempre acima das crendices, daquelas visões de mundo e que as pessoas imaginam o que gostariam que fosse, né? Por conta desse comportamento errático, centenas de vidas, milhares de vidas foram perdidas durante a pandemia por conta dessa crença aí de que a cloroquina era eficaz e segura para o enfrentamento da Covid. E muitas vezes a gente sente os efeitos até hoje, né? Muitas pessoas têm sequelas da Covid-19 até hoje, né? Então é fundamental que a gente prestigie a ciência e os profissionais de saúde de modo geral. Nós recebemos recentemente aqui, né, no Ponto de Vista, alguns dias, 15 dias aproximadamente, né? O diretor do Hospital Serpiero de Transição, né? Marcelo Noronha, né? Exato. Esteve aqui com a gente e tal. Ele elogiou até o SACAB, né? Não sei como é que... Noronha é um cara nota 10. Todo mundo elogia o SACAB, né? Não tem como deixar de elogiar o Felipe SACAB. Mas o Hospital de Transição, né? Que tem vários espalhados aí pelas grandes capitais, mas aqui em Santos Baixada é uma novidade, né, o Felipe? Os hospitais de transição, ele tem uma característica, né? Que é acelerar o processo de alta, né? Então, aquele paciente que ele ficaria no hospital geral, muitas vezes dedicado a muitas coisas, ele não receberia assistência focada no processo de deshospitalização. E isso é o DNA do Serpiero. O Noronha é uma pessoa pioneira, é um cara com vocação para assistir as pessoas, já vem da área ele é cirurgião de formação, ele tem uma empresa de atendimento domiciliar, de home care, e agora, a questão de um ano, tem esse desafio hercúleo aí, que é uma mudança de cultura médica, é uma mudança de cultura da sociedade, é deshospitalizar os pacientes que precisam de muitos cuidados. Então, isso é uma coisa que eu olho com muito entusiasmo. O Noronha é uma pessoa que tem capacidade de sobra para fazer isso daí, e eu torço pro êxito dessa operação aqui na Baixada Santista, porque eu acho que é muito importante. E eu queria aproveitar a presença do Dr. Juliano aí para fazer uma pergunta aqui. Foi não. A gente vê cada vez mais, Juliano, algumas universidades caminhando para o ensino online de algumas especialidades. Direito, economia, ciências tecnológicas. E muitas vezes o governo federal ele não ouve o parecer dos conselhos regionais e dos conselhos federais. Como é que está essa conversa com a odontologia sobre a educação, a graduação através de forma virtual por estudante de odontologia? Primeiro eu queria saber qual é a sua opinião e como é que está isso do ponto de vista legal. Depois você inverte a pergunta para ele. Não, o posicionamento de toda a odontologia brasileira, todas as entidades de representação da odontologia, é contrário à modalidade de educação à distância na graduação em odontologia. É óbvio que a legislação já permite um percentual mínimo de matérias básicas nessa modalidade.
Mas a formação em odontologia em todas as profissões. Né? As matérias básicas podem ser feitas na modalidade até um limite de 20%, que é o que a legislação permite. Seria o quê? Fisiologia? Essas são matérias estritamente teóricas, sem nenhuma relação laboratorial ou da prática Anatomia clínica. Impossível. Anatomia impossível. Né? As outras matérias clínicas ou práticas ou laboratoriais, essas de forma nenhuma é aceitável. E o que está sendo discutido, o MEC encerrou essa semana, ele montou um grupo de trabalho, né, com odontologia, direito, enfermagem e psicologia para estudar isso. A única profissão que foi unânime em ser contrário a essa modalidade foi a odontologia, e nós justificamos a impossibilidade de capacitação para procedimentos clínicos, né? Porque o nome é cirurgião dentista. Como você treina um aluno para ser um cirurgião só na modalidade online? É todo impossível. Dentista, na verdade, todo dentista é um cirurgião. A profissão, o nome é cirurgião dentista, né? E aí algumas vezes é abreviado só para dentista, mas a formação é cirurgião dentista. E aí o posicionamento nosso foi contrário. O MEC encerrou agora, no dia 20, uma consulta pública sobre esse tema, em que ele abriu para a população se manifestar. E aí agora eu vou transmitir aqui uma impressão pessoal ou um posicionamento pessoal. Eu acredito que nenhum governo federal ele vai aceitar formar menos profissionais em nível superior do que governos anteriores. Então é uma prática ou é uma história, é um histórico do Ministério da Educação privilegiar o número e sem nenhuma relação com a qualidade da formação. Então eles estão, obviamente, horror, né? É o verdadeiro circo dos horrores. Nós não podemos jamais, e a sociedade, a população precisa de entender isso, que nós não podemos jamais deixar com que profissionais de saúde sejam formados na modalidade à distância. Porque ele está entregando ali o seu maior patrimônio, que é a sua saúde e a saúde da sua família. Então, com um profissional mal formado, isso é inadmissível. Então, os conselhos de odontologia, nós fizemos um grande fórum em Brasília, com a participação de universidades, de representação de associações, de sindicatos, de todas as especialidades da odontologia, e nenhum chegou sequer a considerar essa possibilidade. Todos foram muito positivos em dizer que não é possível formar cirurgião dentista na modalidade à distância. Bom, o Felipe Sacab, evidentemente, que não responde pelo Conselho Federal, nem o Regional de Medicina, mas um baita profissional, um excelente cardiologista, né? Extremamente respeitado. Vou jogar a pergunta de volta para você, eu acho que a resposta é óbvia, né? Não tem a mínima chance de um sujeito cursar medicina à distância, né? Eu acho que durante a pandemia foi possível administrar algumas aulas exclusivamente teóricas à distância, mas foi por uma questão pontual que a gente espera que nunca mais volte a acontecer. E isso daí, naquele momento, não tinha outra alternativa. Ou era parar onde estava ou é fazer daquela maneira. Claro. E a gente percebe que esses profissionais que se formaram na pandemia, que tiveram um ensino mais dedicado ao online do que ao presencial, eles têm muito mais dificuldade quando eles são apresentados à prática médica de executar tarefas com menos complexidade, quizá as mais complexas, né? Então, a minha visão pessoal no ensino médico, eu sou totalmente contra o ensino à distância. Eu mesmo, se eu tenho a opção de fazer um curso presencial ou um curso à distância, na medida do possível, eu prefiro fazer o presencial. Então, eu, pessoalmente, eu acho que a minha opção é sempre o presencial. Mesmo reuniões online e presencial, o resultado de uma reunião presencial ele é muito superior à online. Óbvio que a gente tem que se adaptar às mudanças do mundo, mas eu penso exatamente como o Dr. Juliano pensa, né? O problema é que o Dr. Juliano citou muito bem, são as brechas legais para que esse tipo de ensino comece com um embrião de forma online. Esse é o ponto. A partir do momento que existe um embrião, uma pequena parte, algo sendo feito de forma online,
a gente sabe que existem interesses de universidades em despejar inúmeros profissionais do mercado. Às vezes esses interesses eles se sobrepõem ao interesse público. Então a gente fica com muita preocupação exatamente essa brecha que vem sendo aberta para que uma parte dos cursos sejam feitos de forma online. A minha pergunta era provocativa para o Juliano, eu concordo com tudo que ele falou, mas hoje em dia existe essa brecha legal que deixa a gente muito temerário, porque algumas empresas, algumas universidades vão investir o máximo que der, porque o custo é menor para ter esses profissionais formados o máximo possível de forma remota. Diga, Santana. O Juliano tocou num ponto importante quando ele fala que o governo de plantão, né, esse, o anterior a eles estão sempre preocupados com a quantidade e não com a qualidade do número de alunos, também em relação à formação, né? Vamos lembrar que em governos anteriores foi aquele afã de aumentar o número de universitários no Brasil, e é por conta do ProUni, do FIES, né? Colocaram muitas pessoas que, infelizmente, não tinham capacidade de estar cursando, ingressando no curso superior, e aí não só não aproveitavam o curso, muitas pessoas não conseguiam concluir o curso, quanto os recursos públicos eram destinados a custear esses cursos. Quer dizer, um completo desperdício. Evidentemente, a gente tem que oferecer oportunidade para as pessoas mais humildes terem acesso ao ensino superior, mas com qualidade, com critérios, com discernimento, e não em busca apenas dessa quantidade, de formar uma legião de universitários, mas sem formação alguma, né? Você quer completar alguma coisa, Juliano? Não, assim, as falas aqui que complementaram aqui a minha explanação foram perfeitas. Existe várias correntes, né, em informação sobre a educação à distância, mas o que a gente teme prevalecer é somente o interesse econômico. Tem grandes grupos investindo nisso e talvez até financiando campanhas políticas para que isso ocorra de uma forma que dê uma certa transparência, vamos dizer. A própria abertura de uma consulta pública, eu acredito que a população não tem capacidade de discernir sobre a qualidade do profissional, né? Então, a formação, ela não saberia dizer ali se é bom, se é ruim, mas nós que representamos os profissionais e os próprios profissionais conseguem sim. Então, nós temos, inclusive, um levantamento da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica, que os profissionais formados durante a pandemia, que pegaram uma parte da formação, que, como disse o colega, foi autorizada a ser da modalidade online em virtude exclusiva da pandemia, né? Esses profissionais têm muita deficiência na hora de entregar um resultado prático ou um resultado clínico aos pacientes, né? E aí nós vemos também como foi dito aqui, a tentativa de prevalecer só o interesse econômico. Nós não podemos jamais permitir que isso ocorra, e esse foi um ponto que eu defendi nas reuniões do grupo de trabalho, é que eles, inclusive, suscitaram a possibilidade de fazer um estudo, um teste. Eu falei, na saúde nós não podemos fazer esse tipo de teste. Com certeza. Então, nós não podemos colocar em risco a segurança do paciente só para privilegiar uma prática econômica. Você, o Santana é testemunha, né? Você não forma um bom profissional de comunicação, de jornalismo, numa faculdade à distância. Porque o cara tem que escrever, o cara tem que receber uma pauta, o cara tem que ir para a rua, tomar chuva, tomar sol, bater porta, saber onde é que está o entrevistado, correr atrás da notícia. Isso você só aprende com a prática, pô. Ou então, sabe, escreve uma bobagem qualquer, o cara pega uma autorização, uma licença e vai aprender no jornal, na TV, no site, na rádio, sei lá onde é que vai ser. Imagina uma escola, uma faculdade online de odontologia, ou de medicina, de enfermagem, nem de psicologia, não tem o menor cabimento uma coisa dessa, né? Um break, a gente volta já. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo, perto de tudo para viver melhor.
E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. Se você está pensando em cuidar do seu sorriso, o Plano Santa Saúde tem a solução para você. Santa Saúde Odonto, o maior plano odontológico da região e com as melhores condições. São mais de 200 opções de atendimento, além de uma rede própria, com planos a partir de R$ 12,00. Você tem acesso a uma ampla variedade de serviços. Tudo isso com selo de qualidade do Plano Santa Saúde. Quer saber mais? Acesse o nosso site. Santa Saúde Odonto, o plano certo para o seu sorriso. Sou bilíngue, eu sou no esporte, estou. Meu colégio é show, transformar o futuro eu vou. Santa Cecília eu sou, por isso que eu sou do Santa. Orgulho de ser do Santa, por isso estudo aqui no Santa. Colégio Santa Cecília. Colégio Santa Cecília, da recreação infantil ao ensino médio. Matrículas abertas. Muito bom, de volta aqui o Ponto de Vista, sequência do programa com a participação importante do Dr. Philip Sakabi, né, médico cardiologista, coordenador médico do Plano Santa Saúde. Um abraço lá ao pessoal do Santa Saúde, o querido amigo Augusto Capô de Casa, nosso presidente, né, o Rafael Vita, vice, né, e o Paulo Viazovski, lá também colocando o plano para frente, né, o Sakabi, que é muito importante, né? Prazer recebendo também aqui o presidente do Conselho Federal de Odontologia do Brasil, o nosso Juliano do Vale, doutor Juliano do Vale, e o Santana sempre aí acompanhando as informações que vão surgindo, né? E eu falei antes do comecinho do programa, dessas mudanças, essas alterações climáticas aí que... Aliás, eu queria saber o seguinte, você aí, né, que mandava e-mail para cá para eu pintar o fundo do programa aqui de vermelho, né? Que a gente criticava, batia de frente com aquele louco, aquele anormal que presidiu o Brasil, né, entre aspas, né, até dezembro do ano passado, de 22, né, aquelas aberrações, né, que ele dizia, né. E aí, não tem mudança climática? Quer dizer que está tudo igual que era 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? O planeta não tá aquecendo, não está acontecendo nada disso, ou que mundo vives, hein, companheiro? Mas faz tempo que não manda essas coisas para cá e é melhor que não continue. Mas a sociedade precisa, né, se readaptar aí a nova realidade, né, o Sakabi. E os médicos também estão passando uma perrengue aí, né? Nunca se estudou o impacto de tamanha alteração climática na vida das pessoas. Isso é uma novidade que nós vamos ter. Então, a gente está vendo que o mundo está elevando a temperatura em torno de 1 a 2 graus. E a gente vai entender isso de forma crônica, como é que isso vai impactar do ponto de vista cardiovascular, neurovascular, oncológico, infeccioso, porque à medida que você aumenta as temperaturas, a tendência de você ter evaporação, aumentar o número de chuvas é maior. Então, doenças relacionadas à água, leptospirose, hepatite A, a tendência é elas voltarem com uma força mais importante. Os insetos vão ter ali o substrato, a água parada. Enfim, nós vamos ter que entender qual vai ser o impacto disso na saúde. Mas você que está nos assistindo, que tem uma criança que é mais vulnerável ou um idoso que é mais vulnerável, neste momento o importante é hidratação. E como é que se hidrata? É com água. Então, manter a sua criança hidratada, se ela já puder beber água, se já tiver saído do peito após os 6 meses, pode beber água. Até 6 meses, o ideal é o aleitamento materno exclusivo. E o idoso é muito importante porque o idoso ele perde o estímulo da sede. O hipotálamo, que é a região do cérebro responsável pela sede, ela perde um pouco da atividade no idoso. Então, é muito importante você ofertar líquido para o idoso de forma repetitiva para o idoso se hidratar. E com o passar do tempo, o que a gente tem observado já a curto prazo? Os hospitais têm tido uma taxa de ocupação mais elevada na nossa região. Então, isso
possivelmente vem das alterações climáticas, né? No último sábado, a gente viu uma temperaturas aqui que eu nunca tinha visto na Baixada Santista, termômetro chegar a 40 graus. Quer dizer, é uma coisa que nós vamos ter que aprender como é que a gente vai lidar com isso. E até o mundo, por exemplo, o horário de um jogo de futebol. Não vai mais poder jogar futebol 4 da tarde no domingo. Não vai dar insalubre mesmo para atletas profissionais. Então, o mundo vai ter que se adaptar a essas mudanças climáticas que estão por vir. E o atual governo peca nisso, o governo anterior podia ter ido melhor. E a gente vê nesse momento, Boturão, que você falou, muito pouca crítica ao atual governo. Muito pouca crítica ao atual governo. O que o atual governo está fazendo, que tem uma ambientalista de mão cheia aí, para reduzir essas queimadas, essas alterações climáticas? Muito pouco, muito pouco. E se você está nos assistindo, isso vai ter impacto na sua vida também. Sem dúvida nenhuma, né? Há uma redução, né, segundo a gente vem acompanhando aí, né, das queimadas, enfim, aí, pela Amazônia, enfim, mas ainda um número ainda um pouco insignificante, né, para a realidade que a gente necessita, né, infelizmente. Agora, é um momento difícil, né? Eu, como presidente do Conselho Federal, eu tenho oportunidade de rodar em todos os estados do país e a gente vê, sim, uma mudança muito grande, né, uma mudança significativa no clima e no comportamento das pessoas. Então, essa mudança comportamental também, ela tem sido muito significativa e ela teve um ápice de agravamento durante a pandemia, né, que aí todos agora, eu vi recentemente uma reportagem falando que as construtoras agora não privilegiam mais as construções que possam ter algum efeito, vamos dizer assim, de redução do impacto do calor, como varandas, como janelas voltadas para uma região de menos incidência do sol, porque o poder econômico, como a gente diz, está mandando em tudo. Então, às vezes, um terreno que não seria adequado para uma construção, o pessoal ergue ali uma torre, um prédio, em que todos os apartamentos só vão conseguir sobreviver se tiver ali o ar-condicionado ligado 24 horas por dia. Então, isso tudo realmente é muito preocupante e, como o Dr. Felipe disse, eu acredito também que a sociedade vai sofrer muito com essas mudanças e com esses impactos aí, e nós precisamos de estar todos juntos para tentar amenizar ou para tentar diminuir, né, essa agressão ao meio ambiente, reduzindo assim os impactos e o resultado disso. Santana, quer completar alguma coisa? Sim, eu acho que essas mudanças climáticas que a gente está testemunhando, alterações muito intensas em pouco intervalo de tempo, né? Mudanças bruscas de temperatura, chuvas muito fortes em intervalo de tempo muito curto. Isso daí não é uma crendice popular, não é uma teoria da conspiração, é uma constatação já, né? As alterações climáticas também potencializadas por conta da ação do ser humano. Então, nós temos agora, para enfrentar essas alterações climáticas acentuadas, nós temos que promover uma mudança de comportamento de todos nós, até inclusive alterações na legislação, do ponto de vista construtivo, e também cobrar das autoridades respostas mais imediatas e eficazes toda vez que acontece uma catástrofe climática, né? Vimos aí vários episódios de temporal, de chuva, ventanias muito fortes, né? Então, a gente não pode achar que é apenas um fenômeno da natureza e o ser humano não pode fazer absolutamente nada sobre isso. A gente tem que ter um enfrentamento mais eficaz e efetivo para atenuar os impactos desses fenômenos da natureza. Deixa eu pegar o gancho aqui do Felipe Saccabi, né? E o Saccabi não é muito falar de política, não, né? Mas hoje ele botou uma vírgula aí e foi para cima. Eu quero aproveitar então a presença aqui do Juliano, né? E do Felipe. Nós estamos com 11 meses, praticamente 11 meses de governo do presidente Lula, né? E as maiores críticas, algumas das maiores críticas ao governo anterior, né? Que eu costumo chamar de desgoverno, né? Eu e muita gente, né? É exatamente na área da saúde, né? Que tivemos ministros. Tinha um ministro que me parecia competente, né? O primeiro, né? O Mandetta, né? Mandetta. Um médico, foi secretário de saúde do Mato Grosso, sabia o que estava fazendo, né?
sabia o que estava fazendo, Bolsonaro resolveu limá-lo, né? Aí começou o inferno, né? O Pazuello foi o ápice, né, da calamidade na saúde pública brasileira. E aí veio o governo do Lula com mudanças, enfim, né? E ele coloca nomeia como ministra uma gestora, né, da área da saúde, né? Nízia Trindade, que é da Fiocruz, né? Isso. Do Rio de Janeiro, não é isso? Isso. Fiocruz do Rio de Janeiro, muito conceituada, respeitada, enfim. E aí, doutor Juliano, né, qual é a avaliação que dá para fazer nesse momento? Me parece, né, a Nízia Trindade, já falei isso aqui algumas vezes, assim, muito tímida, né? Muito, não sei, ali meio que baixo da asa do presidente e tal, não põe muita cabeça para fora, mas não sei, né? Uma das reivindicações da área médica, a gente sabe muito bem, né, que é a tabela SUS, o Sacab vai poder reafirmar isso daqui a pouquinho. Eu queria ouvir de você, né? Você que faz política, né, na área odontológica, evidentemente não seria presidente do importante Conselho Federal, né? Eu gosto sempre de dizer que, para nós, é mais do mesmo. Então, o sistema não privilegia a eficiência, não privilegia a ciência, não privilegia o bom trabalho, ele privilegia quase sempre, e aí eu digo sempre também, quase sempre, a resposta política. Então, enquanto nós dependermos de autorização ou de negociação para indicar um ministro, para implantar uma política de saúde, para implantar um serviço a mais, nós estamos reféns dessa negociação que ela é política, ela não é técnica. Nós não estamos falando aqui do Conselho Federal de Medicina intermediar o que é o melhor serviço, junto ao Conselho Federal de Odontologia, opinar num melhor serviço. Nós estamos falando ali muitas vezes de um grupo, uma comissão, que não tem nenhum médico, que não tem nenhum dentista decidindo os destinos da saúde, né, em todo o Brasil. Então eu lamento, fico muito triste, eu tenho um posicionamento político durante o período eleitoral e depois, igual agora, nós somos governo, para que esse governo promova o que precisa ser promovido, né? Mas até agora nós não conseguimos ainda identificar transformações significativas na odontologia, em que pese a nossa luta continua a mesma do governo anterior e desse, para mais investimentos, maior cobertura de serviços de saúde bucal em todo o Brasil, maior repasse aos estados e municípios também para ampliação desse serviço, mas até agora não vimos nada disso. Ou seja, a ministra, na sua visão, está devendo? Em termos de odontologia, todos os governos continuam devendo ainda. Os anteriores não temos mais como cobrar, mas o atual nós estamos ainda em cobrança permanente para ampliação dos serviços e para ampliação dos valores repassados aos estados e municípios. Só lembrando, né, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é, se não for o piloto, né, do tal Centrão, né, um dos cabeças do Centrão, né, talvez o mais importante, a da mais importante deles todos, né, ele tentou se apoderar do Ministério da Saúde, né, e o presidente Lula bateu forte, bateu firme, e inclusive num evento público disse se reportou a Nízia Trindade, fique tranquila que o Ministério da Saúde é meu. O Ministério da Saúde é meu. E você é a ministra, você está confirmado, você vai seguir comigo até o fim do meu governo, pode seguir tranquilo, enfim. Mas me parece, nessa cabe, tímida a atuação da ministra, né? Você tinha uma preferência pessoal por a sua professora, você sabe sempre disso, né? Que é uma grande médica, sem dúvida nenhuma, né? Doutora Ludmila, né? Bom, vamos falar do ponto de vista prático, independente da minha posição política, né? O grande problema do atendimento do SUS hoje é a remuneração médica. A remuneração é a tabela do SUS. Então, houve um retrocesso, porque a tabela foi mantida, do ponto de vista federal e do ponto de vista estadual, o governador Tarcísio, junto com o secretário, fez um gol de placa, tá? Eu vou falar lá na frente. Então, houve uma manutenção da tabela SIGTAP, que é a tabela do SUS,
do ponto de vista federal, só que veio a inflação, veio piora dos gastos públicos, o governo aumentando claramente o endividamento para fazer assistencialismo sem impacto para quem está lá na ponta. Então, do ponto de vista de saúde, houve um retrocesso do governo anterior para esse governo. Não houve um aumento do repasse, houve um aumento do endividamento. No entanto, a gente olhou uma iniciativa do governo estadual, do governador Tarcísio e do secretário Eleusis, que foi o aumento da tabela SUS paulista. Ou seja, o estado de São Paulo vai remunerar, vai aumentar a tabela SUS para algumas cirurgias que existem grande demanda reprimida. Então, o governador Tarcísio já entendeu que a importância de rever essa tabela SIGTAP, que a tabela SUS paulista, ela já é maior do que a tabela SUS Brasil. Óbvio que a inflação no estado de São Paulo é um pouco maior, porque o custo aqui dos insumos, dos profissionais são um pouco mais caro, e o governador Tarcísio, de forma acertada, já reverteu para o próximo ano uma parte dessa tabela SIGTAP. Mas, no entanto, o exemplo de São Paulo precisa ser contagiado para todo o Brasil. Os outros governos estaduais já têm que entender que está tendo inércia federal, que não existe aumento de remuneração das tabelas SIGTAP para o SUS, e tem que tomar para si isso. Porque se ficar esperando o atual governo, nós vamos esperar sentado. Vai vir inflação, vai aumentar o déficit primário e nós vamos ter cada vez menos gente, porque o dinheiro é o mesmo, a inflação vem e cada vez você consegue fazer menos coisa com aquele dinheiro. Eu acho também que a atuação da ministra é abaixo da expectativa, né? Eu não sei, eu tenho um foco, jamais vou esquecer, né, a atuação daquele que eu considero o maior ministro da saúde da história desse país, né, que foi o ministro José Serra, né? Serra é um cara brilhante, né, o José Serra é um ponto fora da curva, né, na política brasileira. Pode ser criticado por isso, por aquilo outro, seja lá o que for, né? Alguma atuação, mas a atuação dele no governo Fernando Henrique Cardoso como ministro da Saúde, eu acho que é inesquecível, né? E uma cabeça aberta, né? Cabeça tão boa, né? O vereador Braz Antunes, que é dentista, está aqui com a gente, acompanhando aqui o doutor Juliano do Vale, vai lembrar bem, né? Todos nós lembramos do período que o Davi Capistrano foi prefeito de Santos, o Davi era socialista, né? E deixou a prefeitura de Santos, foi trabalhar, foi assumir uma diretoria do Ministério da Saúde de José Serra, né? Então, o Serra não tinha essa conversa mole do cara de direita, de esquerda e tal, não sei o que, não tem nada a ver. O cara é competente, uma das cabeças mais brilhantes da medicina do Brasil, foi prefeito de Santos, Davi Capistrano, um humanista, né? E um médico extraordinário. E o Serra foi lá e pinçou o Davi e levou o Davi para o Ministério, infelizmente, por pouco tempo que o Davi acabou falecendo, né? Problema grave no fígado, enfim, né? Mas você vê outros ministros aí que passaram, né? Não tiveram autonomia, né? Capacidade, competência, como teve o ex-ministro José Serra. Espero, né, que a partir do ano que vem, agora, 2023, falta um mês para acabar o ano, está muito difícil, né? A gente consiga fazer esses ajustes aí citados pelo SACAB que tanta gente espera, né? Quer completar isso, André? Rapidamente, eu concordo com o Felipe quando ele disse que a atual ministra, ela ainda deixa um pouco a desejar em termos de resultados. Mas eu quero fazer a ressalva de que qualquer pessoa que assumisse o Ministério da Saúde depois da gestão anterior ia ter sérias dificuldades, grandes dificuldades para colocar coisa em pé, para colocar coisa no seu prumo. E a gente, nos últimos 4 anos, a gente testemunhou o sistema público de saúde no Brasil praticamente ser desmantelado. Um exemplo disso daí é o Plano Nacional de Imunização, a vacinação. Várias doenças que antes eram consideradas quase que erradicadas, elas voltaram a ameaçar os brasileiros, principalmente as crianças. Citar, por exemplo, a paralisia infantil, citar a gripe, citar o sarampo, o HPV, quer dizer, vou ficar citando até acabar o programa aqui, sem falar também da série de problemas em relação à questão logística, à questão não só em relação ao custeio do sistema público de saúde, mas o próprio gerenciamento com a estrutura que tinha. Então, eu concordo que a ministra ainda tem que demonstrar mais serviço, mas é importante fazer essa ressalva, que não dá para fazer milagre quando você encontra terra arrasada. Não tem dúvida nenhuma, eu concordo também com essa colocação do Marcos Santana, mas acho que era exatamente, não é,
nesse ponto, a partir da questão da vacinação, que foi destruída pelo governo anterior, né? Acho que até de propósito, né? Só pode ser, não dá para entender isso, né? É que devia ter, e a gente não conseguiu enfiar na cabeça das pessoas, né? Voltar àquela vacinação em massa que o Brasil tinha. Um rápido intervalo, já já a gente volta. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo, perto de tudo para viver melhor. E se no Conceito Espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. Se você está pensando em cuidar do seu sorriso, o Plano Santa Saúde tem a solução para você. Santa Saúde Odonto, o maior plano odontológico da região e com as melhores condições. São mais de 200 opções de atendimento, além de uma rede própria, com planos a partir de R$12. Você tem acesso a uma ampla variedade de serviços. Tudo isso com selo de qualidade do Plano Santa Saúde. Quer saber mais? Acesse o nosso site. Santa Saúde Odonto, o plano certo para o seu sorriso. Conquistar um lugar no mercado de trabalho não depende só do diploma. Você precisa de uma formação diferenciada. Por isso, não perca tempo. Faça já sua transferência para a Universidade Santa Cecília e ganhe descontos de até 56% nas mensalidades. Cursos presenciais e à distância com excelentes avaliações do MEC. Faça acontecer. Faça Unisanta. Tudo bem, só rapidamente, né? A gente tem esse evento importante acontecendo aqui na cidade de Santos, o evento odontológico, com a presença do Conselho Federal, né, de Odontologia, presidido aqui pelo Dr. Juliano do Vale, que está com a gente, né? Todos os conselhos regionais de odontologia do país reunidos aqui na cidade de Santos. A gente teve um evento aí na Câmara, na antiga Câmara Municipal, na Sala Princesa Isabel, ontem, aí tem algumas fotos aí, se o Anderson puder colocar aí, a gente agradece para ilustrar também, né? Foi um evento legal, né? Você foi o premiado, né? Justamente. Né? Foi, eu fiquei muito feliz, o presidente Braz, do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, me fez essa honraria aí, concedendo a medalha Tiradentes e organizando para que ela fosse entregue aqui na cidade de Santos, que é a terra natal dele, e de tantas outras pessoas que são apaixonadas por essa terra aqui. E eu de pronto também conciliamos a agenda, trouxemos para cá uma reunião nacional dos conselhos e foi muito bom ontem lá, foi muito significativo. Essa medalha tem uma importância na odontologia brasileira muito grande, né? Então eu tenho aqui realmente que agradecer e dizer que estou muito feliz e honrado e espero poder voltar aqui muitas vezes para comemorar outros resultados da odontologia brasileira, paulista e santista principalmente. Não tem dúvida. Bom, e eu conversei com o Braz ontem em alguns momentos, né, para a gente amarrar aqui a questão do programa, né, só vindo aqui, e o Braz falava numa... Não, vocês estavam hoje em assembleia, né? Há uma assembleia hoje, enfim, né? Isso. E o que é que de mais significativo poderia se destacar, que estivesse debatendo, discutindo, né, nessa Assembleia Nacional aqui? Nós temos 2 projetos que estão em andamento, que são, para nós, assim, a pauta do momento. É a internacionalização da odontologia brasileira, e eu já vou dizer o que é, e também o turismo odontológico. A internacionalização seria criar mecanismos governamentais, principalmente, para que o cirurgião dentista brasileiro consiga trabalhar em outros países que precisam dessa mão de obra. Depois da pandemia, a gente viu aí muitos países, até países de primeiro mundo mesmo, com uma deficiência muito grande de profissionais de saúde. Então, abrindo mercados de trabalho para que profissionais médicos, dentistas, enfermeiros possam se radicar nesses países e desenvolver suas atividades. Nós estamos trabalhando para isso.
há alguns já contatos iniciais através de setores governamentais, embaixadas e representações políticas também, para ver a possibilidade de criar essas parcerias. Uma das formas, até como foi o Mais Médicos no Brasil, seria um Mais Dentistas, vamos dizer assim, invertido. O dentista brasileiro prestando serviço em outros países e remunerado por esse serviço ou pelo país que o recebe ou até pelo próprio governo brasileiro. Isso, óbvio, em países com maior necessidade até financeira e menos condições. Nós já temos profissionais em todo o mundo, né, trabalhando, mas num número muito reduzido e sempre, vamos dizer assim, com muita dificuldade para conseguir estar lá. O Felipe Saccabi, por exemplo, quando se formou na Faculdade de Medicina, seguiu aí durante 2 anos na Marinha, né, Saccabi? Já contou a história aqui, né? Servi a Marinha, fui voluntário na Marinha do Brasil, servi embarcado. Eu acho que foi um ano de aprendizado muito grande, não só de assuntos médicos, mas também conhecer muito a nossa população, porque as Forças Armadas têm um papel de atender as pessoas em condição de vulnerabilidade, a população indígena muito grande. Então eu tive essa felicidade de ser voluntário e faria tudo novamente. Recomendo para os jovens médicos, dentistas que estão se formando a seguir esse caminho, que é um caminho muito legal. E nessa questão colocada pelo Juliano do Vale, né, de uma exportação de cirurgiões dentistas, né? Se a senhora médica poderia fazer a mesma coisa? Se faz, né? Acho que faz, existe isso, não? Cada país tem as suas licenças internas para exercer a medicina. Você é médico no Brasil, você não pode exercer a medicina na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, nos Estados Unidos. Não revalida, né? Não pode. Você teria que passar pelo fosse o revalida. No Brasil chama revalida, nos Estados Unidos chama board, enfim, cada país tem as suas particularidades. Então você teria que tirar essa licença. No entanto, a gente vê alguns países como de primeiro mundo, como Austrália, Canadá, que eles estão ávidos pela nossa população da área da saúde. Então, inclusive facilitam o ingresso desses profissionais, porque são profissionais, depois de um certo tempo, bem testados, com uma capacidade muito grande. Então, é uma perspectiva que se abre. Eu acho tanto mais médicos no Brasil, não no moldes como o atual governo aplica. Eu acho que é uma coisa produtiva. Eu acho que o Brasil, se puder ajudar, por exemplo, o Haiti, se puder ajudar algum país em condição inferior, mais vulnerável, eu acho louvável que o ministro, o presidente, os ministros ajam dessa maneira. Perfeito. Vou fazer uma pergunta para o Juliano, Edgar. A gente está falando sobre, eu não gosto muito do termo, mas turismo médico, né? Parece que a pessoa vai passear querendo procurar uma doença, alguma coisa do gênero, mas não, na verdade resolver um problema que ela tem, né? E a gente viu bastante o número de casos de pessoas que vinham ao Brasil por conta da qualidade e os preços das cirurgias plásticas, né? E o Brasil tornou-se referência mundial em termos de cirurgia plástica. O Pitangui foi o Pitangui, vários outros cirurgiões, até o neto dele é um grande cirurgião plástico, né? Queria saber se também é uma tendência também, esse turismo, entre aspas, turismo odontológico. O Brasil está recebendo cada vez mais pacientes de outros países. E o que seria necessário para aumentar ainda mais esse fluxo de pessoas para cá? Esse é o segundo projeto que eu tinha falado, né, que a gente está trabalhando. É justamente isso. O Brasil já recebe um número astronômico de turistas por todos os motivos. Turismo religioso, turismo esportivo, de natureza, de belezas naturais, culturais, tudo. E a gente pensa em preparar profissionais da odontologia para receber esses turistas e realizar alguns procedimentos possíveis de serem realizados em um curto espaço de tempo. E eu falo isso porque nós temos, sem nenhuma sombra de dúvida, o reconhecimento internacional que a odontologia brasileira é uma das melhores do mundo. Então, o paciente já estaria aqui por qualquer um outro motivo turístico e aproveitaria para fazer o seu tratamento ou parte dele com os melhores profissionais, com as melhores técnicas, os melhores produtos
e, obviamente, a um preço acessível. Isso já é uma realidade, mas não significativa ainda dentro do ponto de vista econômico da classe odontológica, e a gente pensa em fomentar isso para que isso possa ser, como já você disse, alguns países, e o Brasil um deles na cirurgia plástica, outros países no implante capilar, que tem referência, pacientes que saem do Brasil e vão a outro país para fazer nenhum tipo de outro turismo. Só mesmo aqueles tratamentos ou aquelas terapias que em determinados momentos são especializadas ali, né? Nós ainda estamos querendo conciliar com outro tipo de turismo, mas obviamente eu acredito que estruturado um programa desse, nós receberemos pacientes que venham só para fazer o tratamento odontológico. Perfeito. Doutor Juliano do Valle, obrigado pela participação aqui, pela vinda aqui, não é, a Santos, praticamente transformando a cidade na capital nacional da odontologia, com a assembleia de todos os conselhos regionais de odontologia, né, do Brasil aqui na cidade de Santos. Parabéns aí pelo trabalho e até uma outra. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço aqui para nós. Fico muito feliz de estar aqui em Santos. Agradeço o meu colega, presidente do Conselho Regional de São Paulo e Santista, Braz Antunes, vereador aqui por alguns mandatos, né, e dizer que estou muito feliz e estou à disposição da casa. O programa fantástico, levar informação, eu acho que é isso que a população precisa, né? Então, mandar um abraço também a todos os telespectadores e dizer que nós estamos juntos para cuidar da saúde de toda a população. Obrigado ao presidente nacional, presidente do Conselho Federal de Odontologia, né, doutor Juliano do Valle, está com a gente. Só lembrando, né, eu bati nisso aqui tanto tempo, né, como torcedor do Santos, o Felipe Saccabi, santista roxo também como eu, né, e o presidente Marcelo Teixeira lança oficialmente a sua chapa, a chapa 5, né, à presidência do Santos, hoje à noite, no ginásio de esportes aqui do Santa Cecília, né, do Complexo Educacional Santa Cecília. E com todo respeito aos candidatos, né, eu falei uma besteira outro dia aqui, né, mandei todos para o inferno, retiro isso que eu falei, acho que é um exagero da minha parte, enfim, né, mas acho que não há comparação entre um candidato, entre o Marcelo e os outros candidatos, né, lamentavelmente. Eles podiam se unir os 4, tirar um, para fazer um bate-chapa entre o Marcelo Teixeira e esse outro candidato. Então, Marcelo Teixeira lança oficialmente a sua chapa outro, Bonavides é o vice, né, sucesso ao Marcelo, acho que o Marcelo, repito, é o único que tem condições hoje de manter o Santos Futebol Clube vivo a partir de 2024, que a gente espera seja o início também da construção da nova Vila Belmiro, né, da arena aqui de Santos. Saccabi, obrigado mais uma vez, até a outra, hein? Valeu. Valeu, obrigado aí, uma boa tarde. Marcelo conta com o meu apoio, com o meu voto. Uma boa tarde aí a todos vocês. Santana sempre conosco, de segunda a sexta, ponto de vista, 1h30 da tarde, aqui na Santa Cecília TV, pela nossa live no YouTube, ponto de vista, Santos, reprise 00:30. Tchau. Valeu. Vai partir Marquinhos para a bola. Na trave. Tem coisas que não dá pra voltar atrás, né? É por isso que na hora de adquirir seu carro novo, você precisa fazer a sua vistoria na Forte Vistorias. Entre no nosso site e encontre a unidade mais próxima a você. Somente na Forte Vistorias, você tem a transparência necessária para